Coisa aqui que é interessante, né, é entender que os referenciais para um mesmo problema, eles podem assumir várias possibilidades. Por exemplo, veja essa situação aqui, tem um cara parado, entre aspas, tem um cara em movimento no trem também, entre aspas, tem uma lâmpada, então tem muitas coisas que poderiam ser utilizadas como referencial. É aquela história meio estranha. Para a pessoa dentro do trem, quem parece estar se movendo é o cara aqui fora. Para o cara aqui fora, quem parece estar se movendo é a pessoa dentro do trem. Mas daí você pode, né, pensar o seguinte: ah, professor, mas eu estou dentro do trem, eu sei que o trem está em movimento. Quem está parado é o cara lá fora. Errado, né? Por quê? Porque você aqui fora também está se movendo, né? Ou seja, a Terra está se movendo, o planeta Terra gira, né? Gira em torno de si mesmo, gira em torno do Sol. Então, tudo isso seriam movimentos, né? Ninguém está parado de fato. O que a gente tem é um, um sistema relativo, né? A gente pode dizer que esse cara está relativamente parado em relação a esse. E também o contrário. E eu vou te falar, pode continuar parecendo meio tosco isso, mas você já andou de avião? Não. Pois é. Uma experiência muito estranha que eu tive quando eu andei de avião foi a seguinte: o avião ele é meio grande, né? Muito maior que um carro, por exemplo. E ele às vezes manobra na pista para poder decolar. E era esquisito porque, como o avião é muito grande, eu não conseguia perceber se quem estava se movendo era o avião ou lá fora, os carrinhos lá fora, os outros aviões lá fora, né? Manobrando também na pista. E foi muito esquisito. Mas, de novo, é uma situação prática, né? Quanto maior for o objeto que está se movendo, mais difícil é perceber se ele está se movendo ou não. Por exemplo, a Terra está se movendo, supostamente, né? Está se movendo muito rápido. Mas a gente nem sente isso, certo? Sim. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer contas, às vezes é mais interessante dizer que quem está se movendo é o cara que parece estar parado, ou vice-versa. Esse tipo de situação estranha que eu quero que você perceba. Sem falar de outras situações ainda mais estranhas, né? Por exemplo, quando eu estou dentro de um trem e eu vejo uma lâmpada cair, ela parece cair em linha reta. Isso pode não ser muito prático, porque você nunca ficou dentro de um vagão de trem, mas se você está dentro do carro e você deixa o celular cair no chão, parece que o celular está caindo em linha reta, né? Enquanto o carro está se movendo, parece que o celular está caindo em linha reta. Mas se tivesse alguém lá fora vendo o celular cair, não seria em linha reta, óbvio. O carro está se mexendo, né? Então a pessoa lá fora veria o movimento uma espécie de parábola. Ou seja, você nunca vai ter de fato uma posição, vamos dizer assim, final, geral. É sempre uma questão relativa. Isso você tem que ter em mente, porque tem muitos problemas de física que são resolvidos a partir dessa ideia. Principalmente quando, por exemplo, lá numa questão de prova, de Enem, etc., tem uma situação como essa: um carro vindo numa direção na estrada e outro carro vindo numa direção na estrada. A pergunta é: com que velocidade esse cara verá esse? É um problema que um aluno de primeiro ano de ensino médio tem que saber resolver, mas é meio confuso, entende? Ou, por exemplo, eu tenho um rio, eu tenho um barco indo numa direção, mas o rio se move para outra direção. E a pergunta é: uma pessoa parada aqui fora, que tipo de movimento ela veria o barco tá aqui se movendo? Problema de primeiro ano de ensino médio também, mas é meio confuso, porque a gente não entende muito bem essa questão de referencial. Mas a gente, eu e você, vamos aprender, não se preocupe. Muito bem, esse negócio aqui, se você é uma boa aluna, estudou um pouquinho de física lá no primeiro ano, deve lembrar, né? Velocidade. Primeiro, quando a gente está dentro de um carro, a gente mede a velocidade lá, né? Nota no velocímetro 60 quilômetros por hora, 90 quilômetros por hora. Então, velocidade tem essa ideia de ser um tamanho dividido por um tempo, beleza? Olha o estudo das unidades. Velocidade é isso, tamanho, que pode ser medido em quilômetros, distâncias, né, comprimentos, dividido por tempo, que pode ser medido em horas, segundos, etc. Beleza? Aham. Então, aqui tem duas situações muito interessantes, né?
que eu achar isso aqui interessante é meio besta, mas beleza. Ele está citando aqui no texto, vou traduzir para você rapidamente, que teve uma situação onde 180 quilômetros foram cobertos, né, foram feitos, foram movimentados em 3 horas. E numa outra situação, esses 180 quilômetros foram movimentados em 2 horas. Ou seja, essa situação aqui foi muito mais rápida, porque ele se moveu a mesma quantidade de quilômetros em muito menos tempo, certo? Sim. 1 hora menos. Isso fica claro quando a gente faz essa divisão e observa o valor da velocidade. 90 quilômetros por hora, né? 50% mais rápido que aqui. Muito bem. Legal. Então, né, velocidade tem a ver tanto com deslocamento quanto com o tempo. E aqui nós temos uma equação que indica isso, né? Deslocamento dividido por tempo. Muito bem. Vai ter um momento aí na física, se você quiser passar num vestibular barra pesado, acho que é você que quer passar em medicina, né? Daí tem que ficar esperto, porque existem muitos tipos de velocidade, né? Tem a velocidade escalar, tem a velocidade vetorial, um monte de coisa, né? Que pode ser complexo de entender, de fazer as comparações. Mas vamos falar de tudo isso aqui. Por exemplo, isso aqui é a velocidade escalar, né? Então a gente vai ter que ver a vetorial. Show de bola. E Sim. tem uma coisa muito interessante também, né? Por exemplo, quando você está lá no carro, né, com sua mãe, dirigindo, você vê o ponteiro do velocímetro ir para várias velocidades diferentes, né? Quando ela acelera, vai aumentando a velocidade, quando ela freia, diminui. Beleza. Só que, por exemplo, quando você vai para casa da sua avó, alguma coisa do gênero assim, você pode, por exemplo, pegar lá no Google a distância, dividir pelo tempo e também encontrar uma velocidade, né? Que vai ser uma conta parecida com essa. Peguei a distância, né, da minha casa até a casa da minha avó, dividi pelo tempo que demora e encontro uma velocidade. Não é a mesma velocidade que está no velocímetro do carro. Até porque a velocidade do velocímetro do carro vai mudando a cada instante que passa. Pois é, existe também essa diferença entre velocidades. Isso aqui é uma espécie de velocidade média. Enquanto a velocidade do velocímetro do carro é uma velocidade instantânea. Muda instante a instante. É nessa situação aqui que a gente vai ter, por exemplo, aquela equação que provavelmente teu professor chama de vovô ateu, ou V igual a V0 mais AT. Sim. É essa conta aqui que o velocímetro do carro faz. Veja que já é uma conta um pouco diferente de o que nós estávamos vendo agora há pouco. São situações diferentes, são perguntas diferentes a serem respondidas. Tudo isso você tem que ficar atento na hora da prova. Vamos estudar cada uma de cada vez. Mas isso aqui vale para todas as situações, tá? Se você quiser passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6 e faz o contrário por contrário. Muito bem. Esses movimentos, eles têm nomes. Isso aqui o pessoal não costuma cobrar muito, né? Para falar a verdade, mal cobra. Mas progressivo é para frente, retrógrado é para trás. Não é segredo. O progressivo é quando matematicamente a velocidade é positiva e o retrógrado quando ela é negativa. É bom tu tomar cuidado com esses nomes, porque quando a gente for ver o movimento acelerado, vai ter movimento acelerado e movimento retardado. Né? As pessoas confundem um pouco com progressivo e retrógrado. Tem que ficar. Muito bem, né? Então agora vamos falar que realmente interessa que tem que fazer função horária. Esse nome, função horária, ela denota uma equação que você coloca informações de tempo e ela te dá informações de posição, de velocidade, o que quer que seja. Então, por exemplo, essa equação aqui, olha só. Essa aqui, eu já vou dar um spoiler. Tem a ver com sorvetinho. Uma das equações que você aprendeu no primeiro ano do ensino médio. S igual a S0 mais VT. Depois eu falo sobre isso. De toda forma, essa equação S, ela te dá um space, S de space, posição, né? Então, qual é a posição num determinado instante? Você coloca um valor de instante aqui e resolve. Então, por exemplo, ele faz essa situação aqui, ó. Ele pega a equação e vai jogando valores de tempo. Vê aqui, cada segundo que passa, a posição aumenta 5, né?
Isso não é de graça. É por causa desses 5 aqui na frente, do T. Esses 5 aqui na frente do T é a velocidade, resumidamente falando. Então, olha só que interessante. A cada segundo que passa, aumenta em 5 metros a distância. Ele se distancia 5 metros da origem. Justamente porque a velocidade é 5 metros por segundo. Lá para frente eu vou falar mais sobre isso. Mas velocidade significa isso na prática. O quanto o objeto se move em 1 segundo. Ou, por exemplo, quando você está lá no carro, né, e sua mãe mantém uma velocidade de 60 quilômetros por hora. O que significa isso na prática? Se ela manter essa velocidade por 1 hora, ela vai se mover 60 quilômetros. Beleza? Aham. É claro que dificilmente a gente consegue manter o carro, né, a menos que você esteja numa estrada, né, por 1 hora nessa mesma velocidade, senão a gente se moveria bastante mesmo. Bem, vamos continuar. Aqui tem outras situações, por exemplo, com a velocidade negativa, daí o objeto vai para trás, note as posições diminuindo ao passar do tempo. E aqui uma equação um pouco mais complexa, veja só, tem um t quadrado. Essa aqui lembra o sorvetão. Também é uma equação que o professor fala na escola. Lá na escola, quando a gente fala de sorvetão, é porque o movimento é acelerado. Muito bem. Então, às vezes a gente está trabalhando com unidades, né? E até que foi o que você falou para a gente trabalhar, e aquela coisa muito teórica, nem um pouco prática. Eu gosto de explicar o que de fato a unidade nos traz como informação, né? Isso aqui é muito interessante, né? Entender que quando tu olha 60 km por hora, significa que se ele se move por 1 hora, são 60 km que ele vai se mover. Uma outra coisa que é bem interessante, que a gente não conversa muito, é sobre aceleração. Por exemplo, se eu te perguntar qual é a aceleração da gravidade, provavelmente você sabe que é 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Sim. Você viu isso lá o primeiro ano do ensino médio todo. Mas o que significa a aceleração ser isso de fato? Significa o seguinte: se você pegar um objeto e deixar ele cair em queda livre, né, soltar do alto de um prédio, por exemplo, ignorando o atrito do ar, essas coisas, né? Passado-se 1 segundo de queda, o objeto que estava parado na mão da pessoa que soltou ele, né? Passado-se 1 segundo, o objeto já vai estar com 10 metros por segundo de velocidade. Então é isso que significa a aceleração ser 10 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada segundo que passa, o objeto ganha 10 metros por segundo de velocidade. O que significa que depois de 3 segundos, né, vamos dizer assim, depois de 3 segundos caindo em queda livre, a velocidade do objeto vai ser, obviamente, né, 30 metros por segundo, certo? Sim. Bem, quanto que é 30 metros por segundo em quilômetros por hora? 108. Ou seja, em 3 segundos de queda, o objeto já está mais rápido que um carro, né? É por isso que quando um celular cai do alto, né, ele quebra, mas se cai do nosso bolso, não. Porque não teve tempo suficiente para chegar numa velocidade que causaria um impacto muito grande, né? Muito bem. Show de bola. Vamos continuar. Então é isso que é entender unidade de fato, tá? Isso que é muito mais interessante que qualquer coisa. Bem, a minha aula ela é bem participativa, portanto eu vou fazer uma conta e depois eu vou te pedir para fazer uma parecida, tá? Deixa eu pegar Tá. uma conta massa aqui. Blá, 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 blá. Vou pegar essa aqui, depois eu vou te pedir uma de vestibular para fazer. Um carro viaja de 90 quilômetros de Atibaia para Cambuí, parando durante 30 minutos num posto à beira da estrada para refeição e abastecimento. De Atibaia até o posto gasta 1,30. Muito bem. Fazendo o percurso do posto a Cambuí em mais 30. Calcule a velocidade escalar média do carro nessa viagem. Para que a gente faça bem o problema de física, entenda bem a matéria, é importante fazer desenhos. Eu gosto, pelo menos. Então, vamos lá. A gente está indo para Atibaia. Ou melhor, saindo de Atibaia. Muito bem. Vai ter um posto no meio do caminho. E aqui vai estar
Cambuí, certo? Sim. A gente sabe que essa distância é 90. E a gente sabe também que ele parou 30 minutos aqui. Veja, ele não se moveu durante esses 30 minutos. Muito bem. De Atibaia até o posto foi 1 hora e meia. Então eu posso dizer, por exemplo, que T1, tempo que passou aqui inicialmente, foi 1 hora e meia. 1,5 horas, vamos dizer assim. Ah, professor, mas se é 1 hora e meia, por que tu não colocou 1,3? Porque 1,3 não é metade de 1 hora, né? Sim. Metade de 1 hora é o 5. Muito bem. Dá pra gente fazer conversões depois, se for necessário. Eu te ensino, é bem tranquilo. E depois de Atibaia até melhor, de Atibaia até o posto gasta 1 hora e meia, fazendo o percurso do posto a Cambuí em mais 30 minutos. Ou seja, daqui para cá, 30 minutos. Como é que eu vou escrever 30 minutos em decimais? Eu não vou colocar 0,30. Isso aqui não é meia hora, certo? Meia hora é metade de 1 hora, ou seja, 0,5 horas. Metade de R$ 1 é quanto? Não é 50 centavos? Então, metade de 1 hora é 0,5 hora. Muito bem. A pergunta é: calcule a velocidade escalar média do carro nessa viagem. Muito bem. Eu te ensinei agora há pouco que velocidade média é deslocamento por tempo. Ou seja, o deslocamento por todo o tempo que passou. O Sim. deslocamento todo foi 90. Qual foi todo o tempo que passou, então? Sabe me 2 dizer? horas. 2 horas? 2 horas? É. Bem, seria 2 horas se ele não tivesse parado no posto. A gente tem que considerar essa parada, entendeu? Mesmo que Porque ele não ande? mesmo que ele não ande, se ele perguntou qual foi a velocidade média da viagem, a interpretação que a gente tem que ter aqui é todo o tempo que a viagem ocorreu. E a viagem toda ocorreu em 2 horas e meia. Isso. Uhum. Então é uma questão de interpretação. Eu não daria totalmente errado se você fizesse só com 2, né? Mas estaria errado. Uhum. Então, 2 horas e meia. Melhor eu até colocar aqui para depois tu entender de onde veio. T1 mais o T posto mais o T2. Seja 90 sobre 2,5. Eu não sei quanto é. Então eu vou fazer aqui na minha cabeça. Deu 36. 36 o quê, né? Se nós estamos trabalhando em quilômetros de hora, é quilômetros por hora. Se eu quisesse passar para metros por segundo, seria só dividir por 3,6. Isso claramente daria 10, beleza? Aham. Então tá bom. Probleminha interessante, deu para pegar várias ideias. Agora eu vou te pedir para fazer esse aqui. Daí tem um detalhe, tá? Quando eu peço questão para os meus alunos fazerem, eu quero que vocês façam sem me pedir ajuda, porque na hora da prova eu não vou estar lá para orientar o começo, que é onde vocês realmente bugam. Eu vou querer que você faça a questão detalhadamente, como se você estivesse resolvendo uma prova, e daí você me manda a foto no WhatsApp, tá? Agora? Isso. Tá, beleza. Show de bola. Então, quando você terminar, pode mandar. Se você errar, não tem problema nenhum. Daí eu até posso ver melhor quais são suas dificuldades. Beleza.
Professor do céu. Diga. Não sei se eu consigo resolver isso, não, hein? Eu lhe enviei no WhatsApp o exemplo que eu fiz, é bem parecido, né? Você basicamente precisa descobrir as horas. Se a equação que você está usando é a mesma que eu usei, tem que ser. Ele quer saber quem é esse cara aqui, certo? Sim. Pedindo as horas. Então, basicamente, eu acho que é até mais interessante já isolar as horas de uma vez, né? Ou seja, se você pegar as informações de velocidade, colocar aqui, de posição, colocar aqui, e de velocidade, colocar aqui, tá resolvido o problema. Mas Questão de é só interpretar o texto, isso? certo? Só isso. Então tá. Exercício, a gente desce um carro com velocidade de... E aí, conseguiu fazer? Calma aí. Porque deu negativo. Não pode dar negativo, né? Fato. Bem, vamos lá. Ele falou que a velocidade é essa. Maravilha. E falou a distância também. Eu acho estranho ter dado negativo, mas provavelmente só porque você inverteu ali as distâncias, né? Ele chegou no 300 e saiu do 240, certo? Sim. É o que está dizendo aqui, interpretação de texto. Sim. Então, se a gente for usar a equação, né, podemos escrever dessa forma. Delta S, variação da posição, final menos inicial. Sempre é final menos inicial. Acho que trocou a ordem aqui. Qual que é a posição final de acordo com o texto? 300. 300. E a inicial é 240, né? Dividido pela velocidade que era 80. Pronto. 300 menos 240 é 60. Sim. Aí 60 dividido por 80. Dá 3 quartos, certo? Sim. Se a gente escrever 3 quartos em números decimais, vai dar 0,75. Mas se a gente entender que a gente está falando de horas, né? Afinal é tempo. Quanto que é 3 quartos de hora? No Brasil a gente não costuma falar assim, mas em inglês a gente fala, né? 3 quartos. São 45 minutos, certo? Sim. Maravilha. Então significa que todo esse processo aqui demorou 45 minutos. A pergunta era, a que horas o carro chegará na próxima cidade? Bem, se demorou 45 minutos e ele saiu 7h30, 8h15? 8h15, exatamente. É, o meu deu menos 15. Eu queria poder voltar no tempo. Compraria uns bitcoins baratinhos.
Muito bem. Veja, né, o problema é simples, mas legal que você percebeu a questão de não poder ser negativo. Mas é importante que você consiga fazer uma questão dessa sozinha, tá? Portanto, eu vou pedir de novo uma parecida. Ó, bem, essa aqui parece um tantinho complicada. E essa aqui mesmo, ó, é mais simples. Eu vou te enviar de novo, né, o que foi feito. É muito importante que você consiga. Porque se eu ficar fazendo as contas, vai parecer óbvio mesmo. Eu trabalho com isso há trocentos anos, eu faço para parecer óbvio. Mas quando a gente está pondo a mão na massa, não, né? É que nem o Sócrates dizia, a gente só aprende quando percebe o que não sabe. É, Então, perceba mais aí o que você não sabe para poder te ajudar. Mas eu acho que isso aqui você consegue também. Tem tá. tudo no Zap lá, né? Então pode olhar à vontade no Zap. Professor, eu fiz, não sei se tá certo. Eu Não sei dá. que você tem mais confiança, mas mande a foto aí para eu verificar, então. Muito bem. 7 o quê? Bananas, estrelas? O que é isso aí? 7. Ai, calma aí que eu esqueci de anotar 7 metros por segundo. Legal. Agora sim. Agora podemos continuar. Viu? Conseguiu fazer. Tranquilo, tranquilo. Quero ver uma questão massa aqui, ó. Isso aqui é legal de fazer desenho, ó. Vou fazer isso aqui. Vamos lá. Eu até pularia já para a próxima matéria, mas como você apresentou algumas dúvidas meio bobas assim, eu vou continuar um pouquinho mais nessa. Um trem de comprimento 200 metros gasta 20 segundos para atravessar um túnel de comprimento 400 metros. Determine a velocidade média do trem. Então, agora, a gente não tem uma partícula. A
gente tem um objeto com tamanho, que é um trem, 200 metros, né? Então, vamos lá. Eu vou dizer que isso aqui mede 400 metros, esse aqui é o túnel. Beleza? Deixa eu ver aqui. E isso aqui vai ser o trem, mede 200. Uhum. Muito bem. Eu acho que você concorda comigo. E bem, eu acho que eu vou apagar esse negócio aqui, tá meio tosco. Vou fazer um trem um pouquinho maior aqui. Esse é o trem. Daí, olha só, acho que você concorda comigo com o seguinte: todo esse processo ele começa quando a frente do trem entra no túnel. Sim. E o processo só vai acabar quando a parte de trás do trem passa do fim do túnel, certo? Uhum. Muito bem. Na física, a gente, para problemas como esse, só consegue trabalhar com partículas. Mas como você mesmo me falou, isso não é um problema de partícula. Não, eu que falei, tô mentindo. Isso aqui não é um problema de partícula, o trem tem um tamanho. Mas a gente pode transformar isso aqui num problema de partículas, entendendo que o que interessa é esse carinha aqui, ó. Essa bolinha preta. É ela que está descrevendo o movimento de fato. Porque é quando essa bolinha chega aqui que a situação acaba, certo? Sim. Aqui ela começa tranquilamente, né? Porque é quando a frente do trem está entrando no túnel, mas só acaba quando essa bolinha, pensando na bolinha, só tá aqui. Portanto, se a gente pensar na bolinha só, ela vai ter que se mover quanto? 300 metros, certo? 200 do túnel e 100 do trem. Concorda comigo? Um trem. Esquece o trem, tô falando da bolinha. Mas o trem não tem 200? Ah, é verdade. Confundi aqui. E É, o túnel tem 400. E, confundir-me. Agora sim. Agora faz sentido, né? é. Maravilha, agora sim. Então, sim, de fato, a bolinha agora ela vai ter que se mover todos esses 600 metros até o fim do túnel. Bem, maravilha. Então, uma vez que a gente entendeu qual que é a distância real aqui que a gente vai trabalhar, está resolvido o problema. Velocidade é ΔS por ΔT. Bem, qual que é o ΔS? Qual foi o deslocamento? Foi o 600. Ah, professor, mas não tem que colocar final e inicial. Não, não precisa. Isso é uma ferramenta, pode te ajudar em alguns momentos, como ajudou nas outras questões, mas aqui que a gente já fez a análise, já percebeu que o deslocamento é 600 metros, coloca 600 metros. Sim. E o tempo foi quanto? De acordo ali, 20 segundos. Não importa quarto, divide. 30 metros por segundo. Beleza? Aham. Então, note, né? A parte da conta é a parte fácil. Fazer conta de divisão, tu sabe bem. Isso não é o problema. O problema é a interpretação. Então, a gente está começando com essa interpretação bem tranquila. Porque quando chegar lá no terceiro ano, que tu tiver que fazer partículas dentro de um campo magnético e tal, a interpretação fica um pouco mais complexa, né? Aham. E ainda está bem for dummies. Deixa eu pegar essa aqui, então. Eu vou querer que você, de novo, né? Passa e faça tipo eu, sacou? Você vai fazer o desenho. Tá. Claro que você não precisa desenhar 19 vagões, você vai, tipo, representar com um risquinho, assim, né? Que nem eu fiz. Entendeu? Mas a lógica é essa. Então tá bom. Tá. Você pode fazer tranquilamente aí, tá? E se você não conseguir terminar, eu resolvo depois. Tá bom. Não tem problema nenhum errar. Melhor errar comigo do que no vestibular. Tá na mão já, vai. Pode ver lá no zap.
Terminei, professor. Mais rápido que o esperado. Pode enviar, então. O que tá pegando aqui? Um monte de coisa, mano. Não entendi. O que o problema queria como resposta mesmo? Qual o tempo que o trem gasta para ultrapassar um sinaleiro, uma ponte de 100? Bem, eu não tô vendo desenho de nada disso, né? Mas beleza. Eu tô vendo, na verdade, um monte de conta largada como se fosse uma caderneta de padaria. Eu acho que precisa ser um pouco mais organizada, beleza? Beleza. Em nenhum momento eu faço isso que você fez aqui, por exemplo. A igual a, tipo, A é a questão. Você deveria ter colocado velocidade igual, né? Se é isso que você está procurando. Não A igual. É. A é a questão. E daí você colocou 190 dividido por 20. Bem, eu acredito que esse 7 aqui não faça parte dessa conta, né? Não, é da conta anterior. Tá. Você poderia ter riscado, assim, que nem eu faço. Eu digo essas coisas porque é importante você manter organização na hora da prova, né? Senão você vai fazer um monte de rabisco e os rabiscos deixam a gente ansiosos. E a ansiedade deixa a gente burro e a gente não quer ficar burro na prova. 190 dividido por 20, vamos entender o porquê. Do jeito que você escreveu, eu não sei. 190, eu acredito que você esteja falando dos 19 vagões. Sim. Só que tem 19 vagões e uma locomotiva. Então não é 190, né? É 200. E é 19 aqui, mais um aqui. Certo? Sim. Interpretação, cuidado. Daí sim, daí você estaria certa, mas, de novo, eu preciso de um desenho para entender, porque eu sou Zé Mané. Então aqui tá a nossa coisa de 200 metros, né? Que é o nosso trem, locomotiva, etc. E a gente quer que passe um sinaleiro. Daí vamos dizer assim, o sinaleiro está aqui. Nem na rua. Para essa coisa ultrapassar, isso tem que acontecer, certo? Sim. Ele está passando por inteiro do semáforo. Então, na prática, de novo, quem interessa é essa bolinha preta ali no fim. Ela que representa o nosso movimento. Então, a situação começa quando a frente do trem está ali no semáforo. E termina quando a parte de trás do trem passa o semáforo. Então, de fato, nesse processo todo, a bolinha preta vai se mexer quanto? Se eu pensar só na bolinha preta se mexendo, foram 200 metros, não é mesmo? Sim. Então, velocidade igual a 200 dividido pelo tempo. O tempo é o que ele quer saber, né? Então, vamos com calma. Velocidade igual a deslocamento por tempo. A menos que eu esteja entendendo mal o português, ele está perguntando o tempo, né? Qual é o tempo? Sim. Mas na sua conta você me deu uma resposta em metros por segundo, ou seja, você me deu uma velocidade. Não está errado. Até porque ele já falou qual é a velocidade, certo? Está totalmente errado o que você fez. A gente quer o tempo. Na física e na matemática, a gente costuma isolar as letras primeiro para depois jogar os valores. Então, quem está dividindo vai para o outro lado multiplicando, quem está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Fizemos isso hoje. Alguma dúvida no que eu fiz aqui? Não. Não, né? Então, delta S é 200, não é 190. E a velocidade é 20. Corta, vai dar 10. 10 o quê? Não é metros por segundo, né? Se tivesse colocado, em vez de 190, 200,
Você chegaria numericamente na resposta certa. Mas a unidade está errado. Por quê? Porque você não calculou o que o problema pedia, não calculou tempo, você calculou velocidade. Então é 10 segundos. Ok? Sim. Note que se você manter a organização, naturalmente você chega nas coisas certas, né? De novo, se você olhar o que você fez aqui, ó, você colocou A igual. Aí a gente fica meio perdido no que o problema está pedindo, né? O que seria esse A? Eu sei que está falando da questão A, mas nenhuma conta se resolve sem você indicar o que você está procurando. Então, se você tivesse colocado um T aqui, T igual, você olhar para a unidade e pensar, poxa, é errado essa unidade, né? Falando de tempo, como é que eu coloco metro por segundo para medir tempo? Não tenho. Eu, particularmente, não tenho 34 metros por segundo de idade, né? Eu tenho 34 anos. Sim. Você tem 17, né? Não é 17 metros por segundo, é 17 anos. Beleza? Então, esse tipo de coisa é muito importante para você não se perder, principalmente enquanto você está aprendendo a matéria. Na hora da prova dá para fazer um pouco mais rápido. Mas precisa de prática. É que nem, sei lá, fazer um exercício físico ou alguma coisa num esporte. A gente começa fazendo devagar. Com a prática a gente faz mais rápido. Sim. Muito bem. Então, agora a outra coisa que ele pede aqui. Uma ponte de 100 metros de comprimento. Mesmo esquema. Vou até copiar aqui o nosso trem azul. Mas agora eu quero atravessar essa ponte de 100 metros. Então, pensando na bolinha de novo, ela vai ter que atravessar 300 metros dessa vez. Então, pela mesma lógica dali, eu vou ter que o ΔT é 300 dividido por 20. Claro, vai demorar um pouco mais, né? Sim. Vai demorar 15 segundos, é de se esperar. Imagina se você tivesse feito essa conta e tivesse encontrado um tempo menor. Não faria sentido, né? Porque mais movimento, mais espaço sendo percorrido com a mesma velocidade. Então faz todo sentido do mundo a resposta ter dado maior que a resposta da A. Ok? Sim. Maravilha! Então, percebo que você interpreta bem as coisas, né? É legal isso. Mas tem que fazer as coisas com um pouco mais de organização. Acho que se você organizar bem, você vai aprender bem rapidinho. A gente vai treinando isso se a gente fizer mais aulas, beleza? Beleza, professor. Então tá bom. Então é o seguinte, eu vou te enviar esse arquivo e também vou te enviar uma coisa que vai te ajudar. Deixa eu mandar aqui. Aqui. Física básica, física escola, médio primeiro. Já passou do terceiro ano, né? Ou tu tá no Já, eu terceiro ano? terminei. Eu terminei o ensino médio, professor. Beleza. Então tá bom, olha só o que eu mandei. Eu mandei um livro muito bom de primeiro ano do ensino médio. Você precisa focar um pouco nessa matériazinha aí, porque ela é muito importante para a física toda, para todas as matérias da física. Então, né, lá pela página, pô, nem lembro qual que é a página, lá pela página 39, ó, tem alguns exercícios para você fazer. Talvez numa próxima aula você possa trazer alguns desses exemplos, tá bom? Beleza, professor. Show de bola. Então tá bom, a gente se fala. Tchau, tchau, valeu! Tchau, professor.